pela maneira como Deus está conduzindo a nossa Assembleia Geral Ordinária nesta convenção, mesmo com uma característica diferente. Entretanto, a gente percebe o Espírito de Deus promovendo entre nós muita paz de espírito, segurança e, ao mesmo tempo, muita clareza em tudo o que tem acontecido até então. Eu louvo a Deus por ter feito parte da mesa diretora até então. Não estou voltando por força de uma própria decisão minha para ser bênção para a mesa diretora, na função que exerço atualmente como consultor teológico e doutrinário da nossa CGADB e da Casa Aplicadora. Hoje pela manhã eu me alegrei pela palavra do pastor Wellington. O cuidado dele em preservar os nossos valores, a nossa autenticidade pentecostal. E o Espírito de Deus me levou também a pensar que nesta manhã, quando o presidente me falou para trazer uma palavra nesta tarde, e até pensando na temática da convenção sobre fortalecendo os dons espirituais da igreja, eu resolvi mostrar aos irmãos duas coisas que são importantes para nós. E eu gostaria de ler nos Atos dos Apóstolos, texto conhecido de todos nós, capítulo 2, versículos de 1 a 4, a seguinte palavra: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Uma segunda leitura que acompanha o meu pensamento nessa manhã, nesta tarde, melhor dizendo, está em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 3 e depois o versículo 7. Capítulo 1, versículo 3 e versículo 7. Nos diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nesta dupla leitura que fiz, duas palavras se sobressaem, que são as palavras sangue e fogo. E se fosse dar um título a isso aí, eu diria que sangue e fogo são símbolos vivos do nosso pentecostalismo, da Igreja de Jesus Cristo na atualidade. Esses dois elementos são os principais elementos sobre os quais, de fato, o cristianismo se fundamenta. São elementos vitais, sangue e fogo. E esses dois elementos evocam dois
eventos fundamentais do cristianismo: o Calvário e o Pentecostes. São duas palavras-chave. São palavras chocantes, porque elas podem ser interpretadas até mesmo positiva ou negativamente. Nós todos sabemos que na natureza criada, sangue e fogo são elementos vitais que fazem parte da vida do ser humano, inevitavelmente. Adiantando um pouco, indo para o campo espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo se dimensiona pela força desses dois elementos, que representam de fato vida, energia, luz e glória. E são esses dois elementos, ou melhor, sem estes dois elementos, a Igreja de Cristo não passaria de uma mera instituição humana e religiosa. Porque nessas duas palavrinhas estão impressas os dois maiores símbolos do cristianismo. Porque são símbolos que representam a força, o poder, a autoridade que move a igreja de Jesus Cristo na terra. E é bom que se diga que a igreja de Cristo, ela se dimensiona em milhares de células vivas que são os crentes espalhados em toda a terra. É glorioso saber, como ouvimos hoje, que lá no Japão os irmãos acompanhavam as nossas atividades convencionais hoje, mesmo com a diferença do fuso horário. Deixa-me dizer isto: cada igreja local, ela é identificada pela vida que ela demonstra através da pregação do Evangelho e até mesmo através do comportamento social dos crentes no mundo que vivemos. Os sinais que caracterizam uma igreja verdadeira, esses sinais são demonstrados por coisas como vida, energia, poder, movimento, glória, e pela autoridade que ela deve exercer sobre o mundo que vivemos. Entretanto, todos somos obrigados a reconhecer e não fantasiar sobre fatos de que parece que o nosso cristianismo de hoje, um tanto combalido e até mesmo fraco, porque vem exibindo fraqueza e debilidade espiritual. E não podemos fugir à visão real que cada um de nós tem do que estamos vivendo aqui no próprio país que vivemos. Entretanto, no campo espiritual, sabemos também que algumas igrejas evangélicas agonizam, outras estão morrendo, dominadas pelo espírito modernista que vem roubando a espiritualidade da igreja, mas principalmente porque está faltando a essas igrejas que agonizam essas duas coisas: sangue e fogo. Sangue e fogo. Como igreja que somos, pentecostais, precisamos reconhecer que precisamos da renovação de nossas estruturas eclesiásticas e não permitir que a chama pentecostal seja apagada e nem deixar esfriar a eficácia do sangue de Jesus Cristo, que é um dos elementos fortes da pregação do Evangelho. Nós cremos na eficácia do sangue de Jesus Cristo para expiar os nossos pecados. Todos reconhecemos que
precisamos renovar e restaurar a vitalidade da igreja. E algumas igrejas locais estão começando a se debilitar espiritualmente. Como um pregador que sou, que viajo o Brasil inteiro, me entristece e ao mesmo tempo me alegra quando vou a uma igreja autenticamente pentecostal, que mantém a pureza do evangelho, a simplicidade da pregação, fazendo com que os crentes se alegrem e que os dons espirituais ainda se manifestam. Mas me entristece em ver igrejas que já são dominadas pelo espírito calvinista, pelo espírito de algumas igrejas onde colocam os dons espirituais em relevo, em segundo plano, onde já não acontece mais nada, espiritualmente falando, porque são igrejas que esfriaram, pararam no tempo, se modernizaram de tal modo que a simplicidade do evangelho ficou sufocada por estas coisas. Queridos irmãos, nossos fundamentos teológicos precisam ser revitalizados com sangue e com fogo do Espírito Santo. O cristianismo de hoje não pode parecer um castelo ideológico de ideias velhas e de valor apenas históricos, como aconteceu com muitas igrejas evangélicas desde a mudança que aconteceu quando Martinho Lutero propôs essa mudança na vida da igreja. Nós precisamos nos conscientizar da força que temos e precisamos tirar aquela pecha de que a igreja está envelhecida, de que a igreja agora tem que se habituar à realidade moderna. O mundo, por outro lado, precisa saber que a igreja de Cristo, a autêntica igreja de Cristo, dos Atos dos Apóstolos, não a falsificada, ela está viva e livre para cumprir a sua missão na terra. O mundo precisa notar a presença da igreja como uma força viva. Ao invés de nos encurralar, ao invés de nos encasular dentro de quatro paredes nos nossos prédios, nós precisamos mostrar a nossa cara, precisamos mostrar a nossa força. O mundo precisa saber lá fora quem somos. Somos um povo remido pelo sangue de Jesus Cristo, um povo que respeita as leis de um país, mas que sabe perfeitamente até mesmo padecer pelo nome de Jesus, se for necessário. Isso me chama a atenção, porque somos uma força viva, que não pode e não deve esconder o seu poder de influência moral e espiritual na sociedade que vivemos. Uma força viva de fato, que vislumbre a glória de Deus para o mundo. Precisamos nos conscientizar disso. Agora, para manter a nossa autenticidade pentecostal, a nossa crença de que o Espírito Santo não é apenas algo histórico ou apenas simbólico, mas para que acreditemos que o Espírito Santo é uma realidade pessoal que opera em nós, na igreja atual, precisamos manter fidelidade à igreja que nasceu no Pentecostes. Precisamos disso. Por quê? Porque sangue e fogo, eles constituem o poder da diferença. O mundo precisa notar que somos diferentes.
somos diferentes no nosso comportamento social, somos diferentes no nosso comportamento ético, somos diferentes no nosso comportamento espiritual, somos diferentes como família, como instituição, somos diferentes. E Jesus disse que por causa dessa diferença, nós seríamos odiados de todos. Fazer amizade com o mundo para ter o prestígio, para ter o apoio do mundo lá fora, nós fazemos às vezes concessões equivocadas que comprometem a nossa mensagem, que comprometem a nossa identificação como igreja. Aleluia. Eu tenho sido, ao longo da minha vida, com as minhas limitações, alguém que se preocupa com a manutenção dos nossos valores pentecostais. Os nossos valores pentecostais. É por isso que eu diria que enquanto o sangue de Jesus Cristo correr nas veias do nosso pentecostalismo, nenhum espírito de morte irá nos ameaçar. É por isso que sangue e fogo são a base simbólica desses dois maiores eventos da liturgia do povo de Israel. E esses dois elementos da liturgia judaica se mesclam na liturgia cristã. É por isso que Páscoa e Pentecostes, eles são eventos não apenas de propriedade histórica e religiosa de Israel, mas eles fazem parte da nossa história. E eu não tenho tempo para entrar em detalhes, para mostrar a vocês de que a Páscoa e o Pentecostes na liturgia judaica, que representam para o povo judeu redenção, libertação, expiação, purificação, perdão, celebração, adoração, gratidão, são os elementos que representam a força dessa liturgia judaica nesses dois eventos históricos dos judeus, Páscoa e Pentecostes. Deixa-me dizer isso para vocês. A Páscoa e o Pentecostes dos judeus se revestiram de um sentido especial quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. E por isso que duas coisas são importantes: sangue e fogo. 50 dias antes do Pentecostes, Jesus derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E a eficácia do seu sangue se repercute ainda em nossos dias de um modo espetacular. Não é diferente quando acontece e chega o dia de Pentecostes. Esses 2 dias se tornaram importantíssimos para a vida da igreja. Expiação, sangue, redenção, Pentecostes. Eu diria que assim como na duração ou durante o sacrifício, naquela liturgia judaica, o sacrifício pelos pecados do povo, o fogo queimava o sacrifício e iluminava o altar. Assim também, o Espírito Santo desceu como fogo sobre a igreja, depois que Cristo foi sacrificado no Calvário. No dia de Pentecostes, o fogo desceu em flamas sobre os discípulos, porque em seus corações não havia mais dúvidas de que o sacrifício de Cristo havia sido aceito pelo Pai, aquele que nos deu essa graça de termos o sacrifício de Jesus. Nesta palavra, sangue e fogo não são meros símbolos
da história da igreja. Sangue e fogo são símbolos vivos da igreja atual, do poder da igreja, da santidade da igreja, aleluia, da energia da igreja para pregar o evangelho, da alegria e da autoridade da igreja sobre o pecado e sobre os demônios. Meu Deus, são poucos os testemunhos que ouvimos hoje de curas que acontecem na igreja. São poucas as vezes que a gente ouve falar que endemoniados vieram à igreja e foram libertos pelo poder da palavra de Deus. Eu fui em algumas assembleias de Deus em que os endemoniados são levados para salas especiais separadas para não atrapalhar o culto, a liturgia bonita, para não atrapalhar o coral cantar. Está na hora de revolucionarmos com esse sistema arcaico e aprendermos a deixar o Espírito dirigir a vida da igreja e dirigir a vida daqueles que ministram na igreja. Por isso eu diria de que a igreja de Cristo, ela tem a vida do sangue de Cristo. A vida do sangue de Cristo. Sem derramamento de sangue, não há remissão. É o que a palavra diz. Hebreus 9:22. Nos dias do Império Romano, especialmente no segundo século da era cristã, o cristianismo foi mal compreendido e foi caluniado por causa da mensagem do sangue de Jesus. A igreja foi perseguida, caluniada como sanguinária por causa do rito da Santa Ceia. A calúnia tinha por objetivo perseguir os cristãos e lançá-los contra o povo, sendo tratados como carniceiros e sanguinários. Diziam ainda que os cristãos da época praticavam antropofagia e que comiam carne humana e sangue humana em nome de Cristo Jesus. Porque as palavras de Jesus na última ceia com os discípulos foram tão fortes e simbólicas, quando ele disse: a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Entretanto, a má compreensão dessa simbologia fez com que a perseguição atroz do império na época parecia não ser suficiente para deter de fato a vida e a força da igreja de Cristo na terra. Os nossos irmãos em Cristo, do segundo, do terceiro século até depois, foram colocados em praças de touros e de animais ferozes para serem estraçalhados com animais famintos que vinham sobre eles, mulheres, crianças, velhos e outros crentes, porque não negavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa-me dizer somente o seguinte: o tempo dos sacrifícios já passou. A igreja não precisa mais sacrificar animais inocentes. Por quê? Porque a igreja tem o seu Cordeiro eterno, que foi imolado uma vez por todas e expiou a nossa culpa, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a causa motivadora da existência da igreja é exatamente isso: o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Uma outra coisa muito interessante que nós precisamos saber, que a igreja sem sangue seria uma múmia, seria algo inerte, sem vida, sem movimento, sem poder algum. O poder que rejuvenesce a igreja
ainda é o sangue de Jesus. Me permitam uma crítica construtiva. Por que não se prega mais sobre a eficácia do sangue de Jesus na igreja? Por que não se prega mais sobre a morte expiatória de Cristo no Calvário? Por quê? Está na hora de nós voltarmos às nossas origens, porque sabemos que o poder que aproxima o homem a Deus ainda é o que Paulo disse aos Filipenses capítulo 2 e 13, quando diz: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, pelo seu sangue chegastes perto. Portanto, sabemos que o acesso à presença de Deus foi aberto, porque o véu que bloqueava a entrada dos pecadores à presença de Deus no templo ou no tabernáculo foi rasgada de cima para baixo. Podemos chegar na sala do trono hoje e experimentar a santidade de Deus por causa do poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! É pelo sangue que todo pensamento lascivo é extirpado. Precisamos manter esse cristianismo de sangue, sem nos envergonhar disso. Porque não precisamos matar nada e ninguém. Porque o sangue de Jesus, o sangue eterno, foi uma vez derramado e mantém a sua eficácia até os dias de hoje. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Para terminar, a igreja de Cristo não tem apenas a vida do sangue. A igreja de Cristo, ela tem a energia do fogo. O texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos mostra que o fogo na vida da igreja tem uma simbologia especial de energia, de brilho, de purificação, de iluminação, de glória, de poder, de autoridade. Eu gosto da palavra que está lá em Levítico 6,13, que diz assim: o fogo arderá sobre o altar, não se apagará. O nascimento da igreja foi marcado pela presença visível também das flamas de fogo sobre as cabeças dos discípulos naquele dia. E essas flamas especiais davam um sentido especial àquela grande reunião, porque iluminavam as cabeças e atraíam as pessoas de fora por aquele cenáculo. Eu nunca me esqueço, quando menino, na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, coração do estado, nós fizemos a igreja, sob o pastorado de meu pai, pastor Osmar Cabral. Nós fizemos uma viagem a Blumenau para uma visita com a orquestra da igreja. A nossa orquestra tocou, cantou, mas tínhamos que terminar o trabalho pela manhã, porque à tarde teríamos que pegar o trem. Ainda existia a estrada de ferro lá nesse período. E o meu pai alugou um vagão inteiro de passageiros para nosso povo, nossa igreja. E na volta, os irmãos, ainda maravilhados com tudo que Deus havia feito no culto, começaram a chorar, a falar em línguas, se alegrar. Irmãos, incendiou espiritualmente, a ponto de chamar a atenção. E nós fizemos uma viagem de umas duas ou 3 horas, mais ou menos, até chegar em Rio do Sul, com o povo com as mãos levantadas, e ninguém conseguia parar de falar em línguas e profetizar, e saímos a pés daquele vagão, e fomos até chegar ao templo. Quando chegamos na igreja, a igreja estava tendo o seu culto, e o povo nosso entrou falando em línguas, e Jesus começou a batizar mais gente com o Espírito Santo. Eu tenho saudade dessa simplicidade, dessa pureza que o pastor Wellington falou aqui pela manhã. Dessa pureza. Quero terminar dizendo o seguinte: de que o primeiro impulso naquele dia do nascimento da igreja foi o fogo do Espírito, que era o símbolo do poder espiritual. Era o símbolo da energia, da vida nova, da luz, do calor,
da unção, do poder espiritual que envolveria a pregação do Evangelho. Ora, sabemos de tudo isto. Calvário e Pentecostes, portanto, se tornaram eventos inseparáveis na experiência cristã. São eventos que têm ação contínua, assim, não parou no tempo. São eventos que se projetam na experiência individual das pessoas que aceitam a Cristo Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Calvário e Pentecostes são a marca e o fundamento da nossa teologia pentecostal. Não podemos, queridos irmãos, perder o nosso vínculo com a história da igreja. Não podemos querer ser uma nova igreja desvinculada das suas origens. Podemos ser uma nova igreja no sentido de ser renovada, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma graça que ela tinha no seu início. Por isso, precisamos dizer que sangue e fogo estão reunidos num mesmo rito expiatório de expiação e redenção. Vejam só, não é difícil para a igreja entender a relação histórica e teológica dos elementos do Calvário e do Pentecostes. O cristianismo não seria o mesmo se o fogo pentecostal não tivesse estado presente no dia de Pentecostes. Aquele mesmo fogo do dia de Pentecostes é um fogo que ainda transmite vida e energia, poder e autoridade, iluminação e comunhão, santificação e purificação. Nossa teologia precisa manter o fogo da revelação e da iluminação do Espírito Santo. Nossa fé precisa ser mantida com uma força ou pela força do sangue de Jesus. Nossas doutrinas básicas devem se nutrir de sangue e fogo. Queremos, nesta oportunidade, não deixar o fogo apagar-se, nem o poder do Espírito Santo extinguir-se. Queremos o poder que santifica, queremos o poder que move com os céus pela oração, queremos o poder que expulsa demônios, queremos o poder que cura os enfermos, queremos o poder que renova a vida e a esperança daqueles que estão fracos na fé. Queremos manter a nossa esperança na gloriosa vinda do Senhor Jesus. Somos uma igreja de sangue e fogo. Somos um povo especial da parte de Deus. Cremos na eficácia do sangue de Jesus e cremos que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, com a evidência física do falar em outras línguas. Fui batizado com o Espírito Santo aos 9 anos de idade e ainda falo em línguas, pastor. Ainda falo em línguas, ainda me alegro na presença do Senhor. Que Deus abençoe, que essa reflexão seja de bênção para todos os líderes que aqui estão presentes, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de transmitir, e eu agradeço ao presidente pastor Wellington Júnior nessa oportunidade. Amém. We live in a world with so much hurt, many in physical pain, Alzheimer's, cancer, mental illness, addiction, or living with a chronic illness. Others shouldering the overwhelming weight of caregiving. People all around us are suffering. For millennia, people have turned to the Bible to find hope in the midst of endless suffering. And now, for the first time, there's a special edition, the Beyond Suffering Bible, created specifically for those who suffer and for those that love them and care for them. For nearly 50 years, I've lived in a wheelchair, and for many of those years, I have dealt with chronic pain. I understand the heartbreak, the isolation, and the anguish, but I also know the joy that can come even in life's darkest hours.
The Beyond Suffering Bible helps us grasp that God is near, with study notes, special features, devotionals, and profiles of others who have valiantly faced suffering. The Beyond Suffering Bible helps people grasp what true healing is all about, and it points them to passages that instill courage. God is good, no matter how harsh the suffering. Where struggles seem endless, God's hope is infinite. And the Beyond Suffering Bible highlights this wonderful truth. Conheça o novo curso livre de Teologia à Distância da FAECAD. Aulas especiais com os comentaristas das lições bíblicas da CPAD. Videoaulas, fóruns, provas e atividades de aprendizagem online, certificado de conclusão do curso e muito mais. Não perca essa oportunidade. Inscrições e informações pelo site faecad.com.br. Apoio CGADB e CPAD.